Olá, meus amigos, muito boa tarde. Hoje são 1º de novembro de 2018. Eu hoje vou falar de algo muito importante que está sendo para o Brasil, que foi a ascensão do presidente Michel Temer, que era vice-presidente, para presidente da República. Dizem que quando a pessoa está deixando o mandato, nem o copeiro ou a copeira serve mais cafezinho. Mas eu quero dizer a vocês aqui, meus amigos e minhas amigas, do mérito, da coragem do presidente Temer. O presidente Temer assumiu prometendo fazer as reformas e se lançou. Fez a reforma possível, que foi a reforma trabalhista, depois tentou a reforma previdenciária, mas esse Congresso que ainda está aí, apátrida e fisiologista, não permitiu que o presidente da República fizesse a reforma da Previdência, que já seria um alívio para o governo que está para assumir agora no dia 1º de janeiro. Podemos dizer que o presidente fez tudo o que podia. Minha gente, ele fez a intervenção federal no Rio de Janeiro, na intenção de coibir, de minorar a violência no Estado, e conseguiu. Aos poucos estamos vendo que, apesar da reação violenta inicial da marginalidade ali no Rio de Janeiro, reagindo à intervenção, apesar de tudo, não temos notícia de que caiu muito a violência no estado do Rio de Janeiro, apesar de ainda estar muito grande a violência, mas nós sabíamos que a intervenção não seria uma mágica, seria uma tentativa de resolver o problema. Resolver, a gente sabe que não resolve de um dia para o outro, mas está minorando. Criou também, para atacar a violência em todo o país, o Ministério da Segurança Pública. Está aí também fazendo a tentativa de coibir a violência em todo o Brasil, apesar de que é uma tarefa muito grande, uma tarefa difícil, mas está. Nós sentimos, por exemplo, através da mídia, que não tem mais aquelas chacinas que tinham lá no Ceará, em Belém, em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, por todo o Brasil. Meus amigos, o presidente Temer mostrou que é uma pessoa preparada, é um estadista. Eu já disse até em redes sociais que o povo brasileiro ainda vai fazer uma meia-culpa por ter embarcado com uma mídia irresponsável, apátrida, na rejeição ao presidente Temer. Fizeram de tudo, armaram contra ele, nós sabemos, jogaram laços de tudo que foi jeito
para fazer com que o governo dele não frutificasse. Mas frutificou, veja bem. Nesse ano de 2017, a imprensa fala que o presidente, que o Brasil gerou em torno de 1 milhão de empregos. Isso é muita coisa. Minha gente, 1 milhão de empregos a mais são aí, você multiplica 1 milhão vezes 5. São 5 milhões de pessoas que saíram da penúria, da fome diária, da agonia diária, da falta de tudo. Isso tudo deve-se à equipe montada por ele, Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda, enfim, sua equipe econômica. Ele, o presidente Temer, sempre olhou e se colocou como um estadista ali na presidência da República. E mostrou coragem. Não se intimidou quando certa mídia dizia vai renunciar, vai renunciar. Ele bateu na mesa e disse não renuncio, não renunciou. E está prestando um grande serviço para o Brasil. Grande serviço para o país ele está prestando. A economia reage. A violência aplaca-se. Não da forma que gostariam, mas ele, como eu já disse aqui, não é mágico, tem feito o possível. Tem feito o possível. Nisso, eu quero também parabenizar o ministro Raul Jungmann, que é um brasileiro de valor. Juntamente com Temer e a equipe do presidente estão fazendo tudo o possível para minorar a situação da gravidade da violência no Brasil. Meus amigos, então nós já temos uma boa recuperação dos empregos, apesar de ainda termos uma herança desgraçada dos governos anteriores, que deixaram o Brasil num miserê que só Deus sabe, nós sabemos aqui no Brasil. Pior crise que o Brasil já passou. Provocada por essa gente irresponsável, imoral, sem caráter, enfim. Todo o desvalor que lancemos sobre eles ainda é pouco. Porque foram eleitos antes para governar e desgovernar o Brasil. Desconstruíram. Não mereciam e não merecem a confiança de ninguém. Nem do chefe lá da gangue do presídio de Pedrinhas. Meus amigos, eu falo isso hoje aqui, o presidente Temer está deixando a presidência da República logo no dia 1º de janeiro de 2019. Nunca tive dele um favor, nunca fui lá pedir nenhum favor, mas fui um militante no Congresso Nacional por quase 40 anos e conheço o trabalho dele desde que ele chegou lá na Câmara dos Deputados. Foi um engenheiro político que trabalhou junto aos companheiros dele de Congresso, se sobressaiu e chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados por 3 vezes. Isso não é um feito de menor importância. Não é. E todas as 3 vezes que ele passou pela presidência da Câmara foi muito bem. Foi muito bem. É tanto que foi eleito, reeleito e reeleito mais uma vez. Então eu quero aqui, senhor presidente da República, Michel Temer, dizer que da minha parte, da nossa parte aqui,
temos muita admiração pelo seu caráter, pelo seu trabalho. Essa história de apoio ao seu governo, de apoio popular, negativo, foi muita invenção, foi muita coisa preparada. Muita coisa preparada. Então, senhor presidente Michel Temer, quero deixar aqui para vós o meu preito de admiração, porque não tivemos muitas vezes um estadista na presidência da República do seu quilate, da sua estatura. Muito poucas vezes. Nós tivemos mesmo o PT, o próprio Lula, uma popularidade incomum, mas não usou para fazer as reformas. Muito pelo contrário. Concitava o povo a gastar. É tanto que ele foi para o presídio e o povo brasileiro ficou aí com as dívidas. Porque ao gritar, ao dizer que o povo tinha que ir às compras, tinha que fazer empréstimo e gastar, ele estava concitando o povo a cair no abismo das dívidas, que foi o que ele mais provocou. Dizer que o país teve tanta prosperidade no governo deles é uma mentira muito grande. Veja o caos que o governo Dilma deixou o Brasil, 14 milhões de desempregados, o país numa inflação que começava a galopar. Graças a Deus, o presidente Temer teve a visão de chamar Henrique Meirelles para tentar consertar o que eles tinham deixado aí, só o bagaço. E obstinadamente Henrique Meirelles, como uma formiguinha, com sua equipe, conseguiu consertar muita coisa. Não remendou tudo, porque o tempo foi muito exíguo, ele se lançou a candidato à presidência da República. Tinha o direito de fazer isso, e moral, porque ajudou muito o Brasil, como presidente do Banco Central e como ministro. Isso ninguém pode negar a ele. Contudo, o povo preferiu Jair Messias Bolsonaro, que está aí, nesse início de arrumação do próximo governo, buscando os melhores na sociedade brasileira para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Em 2014, por essa altura, falava-se muito aqui, era na volta de Lula. Se falasse naquela época que Jair Bolsonaro seria o próximo presidente, muita gente ia fazer chacota. Mas ele obstinadamente, trabalhando solitariamente praticamente, conseguiu levar o seu nome a efeito a uma candidatura que era improvável e venceu o pleito. Está aí. Será nosso próximo presidente por 4 anos. Graças a Deus venceu, porque a outra alternativa era o desespero. Era o desespero, o destempero de governar. Mas o povo brasileiro, entediado com o que tinha passado e ainda está passando por causa dos governos anteriores, optou pela candidatura de Jair Bolsonaro, que promete ser um governo de pulso firme, mas democrático. Mais democrático. E assim também aqui eu desejo a ele que forme um bom governo e governe bem para todos os brasileiros. Mas o presidente Temer, como eu disse, o povo brasileiro ainda vai fazer meia-culpa por não ter apoiado com galhardia, com força,
o governo dele, porque ele propôs. Agora ele sozinho não podia fazer as reformas, e as reformas são necessárias para o Brasil. Eu já disse aqui e repito, o Brasil tem que ser refundado, até uma constituinte exclusiva terá que ser convocada para consertar muita coisa. Apesar dessa Constituição atual de 1988, que é uma Constituição respeitável, mas não tem atendido na conformidade do que precisamos. Então, eu penso que deveríamos convocar uma constituinte exclusiva para fazer uma Constituição razoável, uma Constituição formal praticamente coincidente com a Constituição real, com a Constituição material. Meus amigos e minhas amigas, então a minha intervenção aqui foi para falar do presidente Temer e dizer que é um homem honrado, um homem que fez um governo, está ainda fazendo um governo respeitável. E que a história vai fazer justiça para com ele, apesar de que, na atualidade, odiernamente, a engenharia midiática prejudicou o governo dele sobremaneira. Meus amigos, vamos esperar o que virá. Não vamos aplaudir antecipadamente o governo que virá, mas também não vamos ter nenhum preconceito, fazendo pré-julgamento antecipadamente. O outro lado, o lado da esquerda, está muito magoado, mas é o jogo democrático que ser obedecido. A Constituição Federal assim determinou e assim nós temos que obedecer, porque o império da democracia é a lei. Muito obrigado.